O nome dessa UC é Projetar Iluminação de Interiores. Então, na primeira aula, a gente aprende sobre lâmpadas, os modelos de lâmpadas que existem, as incandescentes, halógenas, fluorescentes, LED, etc. Os tipos de lâmpada par, dicróicas, minicróicas, tubulares, fitas de LED, e palito, bulbo, placas de LED. E a gente também aprende um pouco sobre os tipos de soquetes, luz, neutra, quente, fria, esse tipo de coisa. A gente também aprende sobre instalações elétricas, os tipos de fornecimento que é feito pelas concessionárias de energia. A gente aprende a ler uma planta baixa de pontos elétricos e também sobre tomadas e os tipos de tomadas e interruptores. A aula sobre iluminação, ela introduz a gente aos tipos de iluminação, né? Iluminação geral, a decorativa, a de trabalho, a paisagística, a de fachada. E a gente também vê os efeitos desses tipos de iluminação. Um efeito, né, dirigido, o direto, o indireto, o difuso, etc. A gente também aprende a fazer o cálculo de iluminação do ambiente e ler a especificação técnica de uma lâmpada que é mais adequada para esse cálculo que a gente fez. Eu, particularmente, achei isso bem interessante, porque não é só sair comprando uma lâmpada forte, uma lâmpada branca, uma lâmpada difusa só porque você quer. Não, você aprende a calcular o quanto de luz que precisa naquele ambiente para aí sim definir o que vai comprar. Para ajudar nesse cálculo, a gente utilizou o software Dialux. E eu preciso comentar que eu achei bem chato ter que fazer a modelagem 3D de novo nesse novo software, né? Porque basicamente a gente teve que fazer a modelagem que a gente já tinha no SketchUp ou no Promove, a gente teve que fazer de novo nesse software, levantar paredes, subir móveis, essas coisas, porque o software exigia isso. Nessa UC também a gente aprendeu a fazer detalhamento de forro, então a gente aprendeu os tipos de sanca, sanca invertida, sanca aberta, sanca fechada, rebaixo de gesso, tabica, rasgo, etc. E a gente também teve que fazer uma entrega referente a isso, né? A gente fez uma planta, a gente teve que entregar uma planta baixa com o forro, né? Com o detalhamento do forro de gesso que a gente estava propondo, e também tivemos que fazer uma planta baixa com a iluminação que seria usada naquele ambiente, quantas lâmpadas iriam, se iria fita de LED, se não iria, enfim. Essa UC se chama Projetar Design de Interiores Sustentáveis, então a gente começa a estudar estratégias de sustentabilidade no design de interiores e arquitetura. Então, a gente começa a refletir sobre qual a responsabilidade do designer em fazer um projeto sustentável, né? Por exemplo, o quanto seguir a moda, o que está na moda, o que está em alta no momento, implica em fazer mudanças em curto prazo e, consequentemente, gerar resíduos, né? A gente tem um pouco dessa reflexão. A gente também entra num assunto sobre o design biofílico, né? Que basicamente explica que o ser humano, ele busca sempre, de forma instintiva, relações com a natureza, né? Então, como que a gente aplica isso no design, né? Então, a gente tenta fazer sempre um projeto que tenha conexões visuais com a natureza, que tenha vegetação, que tenha fogo, né? Ou algo que represente o fogo, animais, a presença de água, a presença de luz natural, e outros estímulos sensoriais, como, por exemplo, você entrar num ambiente que tem pedra, né? Isso traz, a gente tem uma relação emocional com isso, né? Na aula seguinte, a gente é introduzido sobre os estilos e tipos de jardim, como jardim francês, jardim italiano, inglês, colonial, contemporâneo. E também os tipos, né, de jardim, o jardim vertical, jardim de inverno, de terraço, etc. A gente também estuda sobre as espécies vegetais, né? Árvores, arbustos, floríferas, frutíferas, os cuidados que você tem com essas vegetações, luminosidade, as tendências, etc. A gente também aprende a fazer um estudo preliminar, né? Um anteprojeto e o projeto executivo de jardinismo. A gente também aprende a diferença entre jardinismo e paisagismo. A gente também vai ter que fazer um memorial descritivo, então a gente aprende isso, né? Finalmente, né, a gente nos entregam uma nova planta para a gente fazer um projeto, a gente muda a planta que a gente estava fazendo, eles entregam uma planta de uma área externa, de um pátio, onde a gente tem que fazer o projeto de jardinismo. E além, né, do projeto, a gente tem que fazer a planta baixa, né, a gente tem que entregar a planta baixa, renders e 2 memoriais descritivos, um da área em geral e um só da vegetação.
Eu não gostei do meu resultado nesse trabalho, eu aproveitei muito pouco, eu tive que entregar correndo, eu perdi o prazo, então eu tive que aproveitar aquela semana que eles dão de recuperação para fazer. Então foi bem ruim, eu não gostei dos resultados que eu tive, mas ainda assim eu tenho bastante conteúdo, tem bastante conteúdo em vídeo também, é bem interessante, principalmente para quem gosta desse assunto, quem se interessa por esse assunto de área externa, de paisagismo, enfim, foi bem legal essa disciplina. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário. Lembrando que eu não represento o SENAC, tá? Eu sou apenas uma aluna e estou registrando publicamente a minha jornada de aprendizagem.